Olá, mais um vídeo aí para comunidade que acompanha esse canal. Sou o Alexandre Gioia, minha formação é engenharia mecânica, somado o período que eu tenho de experiência na área de engenharia, são mais de 20 anos que eu venho atuando em diversos ramos da engenharia e trazer um pouquinho dessa experiência, né? Por isso foi a intenção da criação desse canal. Então hoje vou falar aqui a respeito de um assunto que é fundamental e é a partir dele que tudo é o norte, né, o caminho, aonde tanto a área de projeto como a área da engenharia como um todo, que ela deve funcionar. Então hoje vou falar aqui o que é premissa de projeto e o que é vida útil de um determinado equipamento ou componente. Quando se fala de uma premissa na área de engenharia, é fundamental a gente ter uns parâmetros que a gente vai projetar. Então, se a gente vai fazer um projeto, por exemplo, da área onde eu atuo, de um equipamento estático, por exemplo, um vaso de pressão, a gente precisa das características físicas e químicas de como o equipamento vai ser projetado. Então essas premissas são fundamentais para que a gente possa, a partir daqueles dados, poder realizar o melhor projeto possível. Então vou fazer assim um exemplo numérico. Se a gente está projetando um vaso de pressão para uma pressão de projeto em torno de 12 kg por centímetro quadrado, que é a unidade de pressão, ele vai chegar para uma determinada temperatura, para um determinado material. Vamos dar um exemplo aqui, o aço carbono, que é o material mais utilizado aí na área de engenharia. E ele vai, em função dessas duas primeiras premissas, né, em função também do fluido que vai estar sendo armazenado, né, mas vamos supor que o fluido ele não seja um fluido tão corrosivo, não precisa de um aço assim tão especial, e ele vai dar uma espessura lá calculada de aproximadamente de 6 milímetros, para, por exemplo, 12 kg força por centímetro quadrado, e para aquela determinada temperatura, por exemplo, 80 graus centígrados de temperatura. Mas se por alguma aventura o equipamento, depois de calculado, projetado, fabricado, montado, a premissa dele foi 12 kg e 80 graus. Se ele começar a operar com 40 kg e 120 graus, o que vai acontecer com esse equipamento? Há grande chance dele não suportar essas premissas, né? Não suportar essa carga adicional a qual ele foi projetado, e provavelmente esse equipamento vai falhar. Outro exemplo assim que eu gosto também de usar nas aulas que eu costumo ministrar é um navio. Por exemplo, eu não sei de cabeça qual é o valor, por exemplo, de uma premissa super importante, que é a questão do vento. Então o navio ele é projetado, óbvio, para não afundar. Isso é a primeira premissa. E outras premissas dentro do projeto, por exemplo, é a questão do vento. Então vamos supor que ele foi projetado para um vento máximo de 200 km por hora. É óbvio que a escala de vento não é essa, mas apenas que eu tornei numa escala que todo mundo é fácil de raciocinar. Então, se por exemplo ele está navegando no mar e ele foi projetado para 200 km por hora de carga máxima de vento, se chegar um vento lá de 350 km por hora, o que vai acontecer com esse navio? A grande chance dele balançar, e dependendo da situação, esse navio vai afundar. Há uns anos atrás tivemos um acidente numa usina nuclear lá no Japão.
Também não vou aqui citar de cabeça, porque eu não sei quais são as premissas que uma usina nuclear ela é projetada, mas vamos supor que ela é projetada para suportar um terremoto de 8 na escala Richter, que é o parâmetro utilizado, né, quando temos um terremoto. E vamos supor que lá, para romper aquele reator que teve aquele vazamento e tudo, lá nessa usina lá no Japão, chegou a 15, né, na escala Richter. Ele foi projetado para 8, óbvio que vai acontecer, ele vai romper, e assim sucessivamente. A gente tem que ter em mente que a gente não pode operar um equipamento, não pode utilizar diferentemente do parâmetro que ele foi calculado, que ele foi projetado. Ele simplesmente não vai suportar. Então isso é de extremamente importância na área de engenharia, que muitas vezes as pessoas não entendem isso, porque nós, quando fazemos o projeto, nós usamos nossos coeficientes de segurança. Para cada tipo de equipamento, para cada evento, existe um coeficiente de segurança diferente, alguns, digamos assim, maiores, outros menores, em função do risco ao qual aquele componente ou aquele equipamento está sendo projetado, e a gente não pode ultrapassar. E o outro item também que eu quero deixar aqui como legado nesse vídeo é a questão da vida útil do equipamento. Então, por exemplo, uma vez que eu tenho lá as premissas de projeto, né, voltando de novo lá aquele vaso de pressão, que ele foi projetado para 12 kg força por centímetro quadrado e 80 graus centígrado. Então, o projetista ele levou em consideração que esse equipamento tem que durar no mínimo 20 anos. Então, ele colocou lá uma espessura maior, né, vamos supor que o equipamento tinha 6 milímetros e ele colocou mais 2 milímetros, que nós chamamos de sobreespessura de corrosão, para que ele perca esses 2 milímetros ao longo desses 20 anos. E dessa forma ele possa operar com um grau de segurança que ele não venha dar nenhum acidente ao lugar que ele foi instalado. Mas vamos supor duas situações. A gente não vai ficar 20 anos sem inspecionar esse equipamento. Vou ter outro vídeo aí que eu vou estar falando sobre os tipos de inspeção, que é uma área que eu tenho um conhecimento bastante aprofundado. Então esse equipamento ele vai passar ao longo desses 20 anos por uns processos de inspeção. Mas a gente não vai chegar simplesmente nos 20 anos, pegar ele e jogar no lixo. Não vamos. O que a gente vai fazer? Vai avaliar ao longo da campanha do equipamento, vai depender do plano de inspeção, vai depender de como foi categorizado esse equipamento, né? Também depois eu vou falar sobre o que é a norma regulamentadora número 13. E a gente vai chegar à conclusão do seguinte: esse equipamento pode operar por mais um tempo ou não pode operar. De fato, ele chegou nos 20 anos, não tem muito mais o que fazer. A gente vai ter que fazer, por exemplo, um reforço tão grande no equipamento que sairia mais barato a gente comprar um equipamento novo. Então, cada caso é um caso, e a gente tem que ter em mente sempre a seguinte premissa: a gente não ultrapassar aquilo que é previsto no projeto. Foi por ali que o projetista já colocou um grau de segurança suficiente para que a gente possa operar, mas a gente não pode ultrapassar os limites. Os limites estão ali justamente para serem cumpridos. Assim como também com relação à vida residual, quem é da área de inspeção, quando chega ao final da vida útil, a gente vai avaliar o equipamento e a gente vai chegar uma conclusão. Conclusão é essa, que pode ser que ele pode operar por mais tempo, pode chegar à conclusão que ele não pode operar, e pode chegar à conclusão que, se fizer algum reparo, a gente ainda dá uma sobrevida para esse equipamento. Isso é importante para todo e qualquer tipo de equipamento. Então é fundamental que a gente tenha um órgão de inspeção atuante, que tenha a sua autonomia suficiente, para
poder laudar o equipamento, para poder fazer as recomendações, e dessa forma o equipamento sendo monitorado e de certa forma feitas as recomendações de reparo, de manutenção em dia, eu não tenho dúvida que isso aí traz segurança. Então é fundamental que a gente tenha sempre em mente, a gente não ultrapassar os limites previstos nas premissas de projeto, assim como a gente entender que nenhum equipamento dura para sempre, né? Por isso a importância da gente estar monitorando, inspecionando e verificando até onde a gente pode levar esse equipamento, né? Então hoje na engenharia, digamos assim, moderna, o intuito é a gente utilizar das ferramentas que nós temos em mãos, né? Softwares, outros tipos de inspeções que possam dar subsídios, que a gente possa estar garantindo que o equipamento ele pode ainda durar um pouco mais. Então, com segurança, isso é fundamental. Sem segurança ele não vai poder operar. Então, fica aí meus agradecimentos. Quem tiver alguma dúvida, uma sugestão ou até mesmo crítica, né, faça seus comentários aí embaixo. E mais uma vez, obrigado por estar acompanhando aí o canal. Um abraço e até os próximos vídeos.